Graças. Estou fazendo aqui o dom de línguas. Graças. Vamos convidar novamente o pastor Wilson. Ele vai apresentar um tema, e esse tema, após o seu término, ele vai dar oportunidade para que você possa também fazer, dentro do tema, alguma pergunta. Tanto que nós estaremos com o microfone à disposição para que você possa fazer a sua pergunta após a apresentação do pastor Wilson. O texto que eu queria ler aos irmãos sobre a questão das línguas, em Atos 2, está no livro Atos dos Apóstolos, página 39 a 40. Diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado, e em seu exílio tinham aprendido a falar várias línguas. Muitos desses judeus estavam nessa ocasião em Jerusalém assistindo às festas religiosas que então se realizavam. Esta diversidade de línguas teria sido um grande embaraço à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. Notem, o Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Este miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles levava o sinete do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e acurada, quer falassem eles no idioma materno ou mesmo na língua estrangeira. Interessante que até na língua materna eles tiveram um aperfeiçoamento, né? E aqui nos diz que esse dom de línguas continuou com eles. Bem, eu quero mencionar que nesta série de estudos nós temos cerca de 70 estudos sobre os tópicos mencionados. Eu não comercializo isso, de forma que eu preparei isso a pedido de algumas associações para o curso de EREM, mas eu não comercializo isso. Isso a gente prepara para esses cursos e quando a gente sai, a gente coloca à disposição desse material para quem quer. Eu vou mencionar agora, eu vou logo entrar nesse tópico aí, mas eu tenho aqui um texto que fala assim, Deuteronômios capítulo 6, verso 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Note que aqui a palavra é único Senhor. E também tem lá no Novo Testamento, lá uma passagem que diz que tu conheças o único Deus, não é? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então muita gente usa esta expressão único Deus para dizer que o Espírito Santo é uma energia e que Jesus não é Deus. Então eles dizem, eles são unitarianos. Isto quer dizer que Deus é um só e acabou. Quem é o Espírito Santo? É uma energia que emana de Deus. E Jesus Cristo não é Deus. Então esses são os unitarianos. O testemunho de Jeová é assim, ele não acredita na plena divindade de Jesus. Eu explico aí num CD o significado de unigênito, primogênito, tu és meu filho, hoje te gerei, pai, filho. O que isso na Bíblia quer dizer? Só a Bíblia, sem grego, sem dicionário, sem nada. E é muito fácil da gente entender o significado dessas palavras. Mas no original nós temos duas palavras para um, que não temos em português. Em português um é um, né? Único é um reforço de um, mas
No hebraico e também no grego, nós temos duas palavras para um. Um composto, sendo mais do que um, e temos um como único. Mas para isso tem duas palavras. Por exemplo, eu pergunto para vocês, eu vou ler esse texto aqui. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quantas pessoas estão envolvidas nesta uma? Duas. Então veja, aqui tem um composto. Essa palavra no original chama-se achid, um composto. Quando é um simples, único, aí a palavra é iachid, ou echad. Então veja, achid quer dizer um composto. No caso aqui, dois forma um. Em Deuteronômios, no original, quando diz o nosso Senhor é o único Senhor, a palavra que encontramos é a mesma de Gênesis 2:24, achid. E é interessante que Moisés escreveu Deuteronômio e escreveu Gênesis. Ele podia ter escolhido a palavra único, que está traduzido, mas no original ele escolheu a palavra achid. Deus é achid, homem e mulher é achid, um composto. Então ele está sugerindo, Moisés está sugerindo em Deuteronômio 6:5, que Deus é composto, mais do que um. Tanto é que na Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, desçamos a terra. Veja que é mais do que um, existe uma pluralidade, né? Deus falou no céu, Jesus estava no Rio Jordão sendo batizado, e o Espírito Santo desceu sobre ele. É um composto, quer dizer, eles são um em essência, em atributos, mas são distintos, é um composto. Você quer ver agora um outro exemplo de um composto? São João 10:30. São João 10:30. O que diz aqui São João 10:30? Alguém tem o texto? Pode me acompanhar. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele queria dizer que os dois são uma pessoa, ou ele quer dizer que são um composto? O Pai e eu somos um, quer dizer, somos iguais. Ele não diz que é uma pessoa, são um, assim como também homem e mulher são um, mas são dois. Aqui o Pai e eu somos um. São João 10:30. Agora você quer ver? São João 17, versículo 21. São João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e eu, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Jesus está orando por todos aqueles que depois iriam crer nele. Quanto vale esse um aqui? Todos os que se converteram. Veja, aqui é um composto. Então, quando a Bíblia diz que Deus é único, é uma tradução falha, mas que quer dizer um composto, um no plural. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez isso ajude um pouco para entendermos o problema da Trindade. Mas eu tenho um CD aí, profissionalmente elaborado, e não é em forma de esquema, é tudo escrito, tudo explicado em forma de PowerPoint. Agora eu vou puxar aqui sobre o Espírito Santo. Olha, o tema é muito amplo, não é? Mas quando uma pessoa diz que o Espírito Santo é uma energia, ou é um poder que emana de Deus, o que você responde? Hein? O que você responde?
alguém vem e diz para você: olha, o Espírito Santo não é uma pessoa, não é um ser, ele é uma energia que emana de Deus. O que você responde? Em primeiro lugar, irmãos, nós, quando falamos que o Espírito Santo é um ser, eu vou deixar isso para o fim. Não, eu vou fazer o papel do pastor aqui. Ele falou e depois não falou, depois falou, né? Isso apenas é uma metodologia dele de acordar os que estão meio dormindo. Se bem que agora não é hora mais de sesta, hein? Às 2h30 ainda era perdoável, né? Ter uma sesta. Agora não. Agora já é preguicite, né? Então vamos lá. Quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, eu não gosto de usar a palavra pessoa. Sabe por quê? Porque logo vem à mente da gente corpo, membros, não é verdade? Primeira coisa que você fala pessoa, você se lembra do corpo. E aí você diz: não, mas o Espírito Santo não tem corpo, não tem membros. Então, eu prefiro usar a palavra ser, é um ser, ou uma personalidade. Porque o que caracteriza um ser, uma pessoa, ou uma personalidade, não é corpo, não é membros. Tem gente que não tem perna, não tem braço, e são personalidades muito maravilhosas. Corpo não é o que marca uma pessoa. Um gato, um cachorro tem corpo? Tem, mas são pessoas? Não. Então, quando a gente fala no Espírito Santo como uma pessoa, como um ser, nós não queremos destacar o corpo, nem os membros, porque nós sabemos que o Espírito Santo é destituído de uma natureza humana, que era igual a Jesus. Se ele tem corpo, é um corpo glorioso, um corpo espiritual, não é um corpo carnal igual ao meu. Um corpo espiritual que Jesus passou pela parede, Jesus apareceu a eles, é totalmente diferente. Não é um corpo igual ao meu, é um corpo glorioso. Esse corpo aqui é corruptível, o outro corpo é incorruptível, é um corpo espiritual. Mas veja, o que caracteriza um ser? Quais são as bases fundamentais? Vamos ver isso aí. Já liguei. Por que Satanás vem com essas ideias diferentes do Espírito Santo? Satanás iria introduzir em nosso meio toda espécie de teorias contrárias à pessoa e obra do Espírito Santo, para perverter a verdade. Por que faria isso? Porque o Espírito Santo foi enviado, como nós vimos hoje de manhã, para prosseguir o ministério de Cristo. Ele veio para consolidar o coração do pecador a salvação provida por Cristo. É mediante o ministério do Espírito Santo na vida dos pecadores que o governo de Satanás é subjugado e vencido. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita o coração como o Espírito de verdade e torna-se assim o Consolador. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo-o da alma. É pelo Espírito de verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete assim seu povo escolhido. Então não é para menos que Satanás quer distorcer. Quando ele não consegue destruir uma doutrina, ou consegue destruir a Bíblia, ele distorce a doutrina, para que a gente fique em confusão. E o Espírito Santo tem uma obra muito importante na salvação. Por isso ele quer distorcer, né, através de noções erradas. Então, como a Bíblia apresenta o Espírito Santo? Né? A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um dos 3 membros da Trindade, como uma pessoa, ou um ser, e como uma personalidade distinta, não é? Agora,
quais são os elementos básicos de uma personalidade? O que faz uma pessoa pessoa? Nós já vimos que não é o corpo, não são os braços, não são as pernas. Porque um cachorro tem corpo, mas não é pessoa. O que uma pessoa tem diferente dos animais? Então veja bem, a mente, isso caracteriza uma pessoa. Ela tem mente, ela pensa. Os animais têm instinto, mas não têm mente. Então, a capacidade de pensar, adquirir conhecimento, a competência de raciocinar, isso faz parte do ser, da personalidade. Isso é um elemento. Segundo, vontade. O cachorro não tem vontade, não tem liberdade. Ele não escolhe o padrão. Você o acorrenta e leva onde ele quer. De vez em quando ele reage, ele morde, mas ele não tem vontade. O poder de decisão, a capacidade de fazer escolhas, a autodeterminação é uma característica de um ser, de uma personalidade, de uma pessoa. O que mais? Emoções e sentimentos, a capacidade de falar, ensinar. Não é? Cachorro tem instintos, mas o homem tem sentimentos. Veja, isto são as características de uma pessoa. Então vamos repetir: mente, vontade, livre-arbítrio, sentimentos e também capacidade de falar e ensinar. Os antropólogos dizem que a parte mais importante, mais elevada, que distingue o homem de todos, é a capacidade de falar. Imagina quem fala, a não ser um ser, uma personalidade, uma pessoa. Um cachorro late, um gato mia, mas ele não fala. Tá. Então, estas são as qualidades de uma pessoa, de uma personalidade. A questão é a seguinte: o Espírito Santo tem isso? Se o Espírito Santo tem mente, se o Espírito Santo tem emoções, se o Espírito Santo tem vontade, se ele fala, então ele não é energia, então ele não é um poder que emana de Deus, ele é um ser distinto. Então vejamos se o Espírito Santo tem essas características. Se ele as tiver, então ele não é um poder impessoal. Vocês estão conseguindo ver a tela lá? Não tem esse alto-falante aí prejudicando? Se você quiser se deslocar, pode deslocar. Mente. Romanos capítulo 2, aliás 8, 27, diz que o Espírito Santo tem o quê? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo tem mente. Romanos. Além disso, no próprio capítulo de Romanos 8, diz que ele guia, ele testifica, ele intercede, portanto são capacidades de um ser humano. Comentando Romanos 8,16, a senhora White diz que o Espírito Santo tem personalidade, do contrário não poderia testificar ao nosso espírito e com os nossos e o espírito que somos filhos de Deus. Evangelismo, página 617. Vontade. O Espírito Santo tem vontade ou não tem? Mas um só e o mesmo Espírito realizam todas as coisas, distribuindo-as, falando dos dons, como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o Espírito Santo, ele distribui o dom conforme ele quer. Algumas traduções dizem conforme ele quer. Então, ele tem vontade. Uma energia tem vontade? Então, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo tem vontade própria, logo é um ser pessoal e não uma força impessoal. Emoções. O Espírito Santo tem emoção? O que diz lá Efésios 4,30? Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristecer. Entristecer é um sentimento. Você consegue entristecer a energia elétrica? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Veja, são maneiras de a gente ver o que é o Espírito Santo, se é um poder ou não, se é uma coisa impessoal ou pessoal, certo?
O Espírito Santo tem sentimentos e emoções. É mais uma prova que o Espírito Santo é um ser pessoal e não uma força impessoal. Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. O Espírito Santo fala, guia, dirige, admoesta. Então, essas são as maneiras pelas quais nós chegamos à conclusão que o Espírito Santo tem personalidade. A senhora White não usa a palavra trindade, mas ela usa a palavra divindade. Ela diz que existem 3 pessoas vivas na divindade: Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio que isso aí é o suficiente para nós mencionarmos que o Espírito Santo não é uma força, um ser impessoal. Aí tem outras complementações ainda, mas o tempo corre e nós não podemos nos deter aí nesses pontos todos. Agora, que personalidade tem o Espírito Santo? É ou não é Deus o Espírito Santo? Então você tem aí em Atos, né, o caso de Ananias, onde Pedro diz: você, Ananias, não está mentindo contra o homem, mas você está mentindo contra Deus. E ele usa intercambiáveis. Ele diz, referindo-se ao Espírito Santo, né? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Você não pode mentir para a energia, você só mente para uma pessoa. Você vai mentir para uma cadeira? Eu menti para a cadeira, dá para falar isso? Eu menti para a eletricidade, dá para falar? Agora, se eu disser, eu menti para essa senhora, quer dizer, mentir a gente só faz no nível de pessoas. E Pedro mentiu para o Espírito Santo. Quer dizer, não é uma coisa, não é uma energia. E depois ele diz assim: na realidade, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então ele usa primeiro o Espírito Santo, depois ele usa a palavra Deus. Isso nos mostra que o Espírito Santo é um ser, é uma personalidade, Deus, plenamente Deus. E aí nós podemos ainda mencionar outras coisas, né? Por exemplo, o Espírito Santo tem os atributos. Aqui são outras coisas que a senhora White usa a expressão terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo tem os atributos de Deus, não é? O Espírito Santo é vida, Romanos 8:2, é onisciente, 1 Coríntios 2:10, é onipotente, Salmo 104, né? É onipresente, Salmo 138, 139. Veja, quem é onipresente, onisciente e onipotente? É o pleno Deus, e isso é atribuído ao Espírito Santo também. Então o Espírito Santo não é um ser humano, não é um ser angelical, mas ele é pleno Deus. Nós encontramos textos no Espírito de Profecia que confirmam isso. Infelizmente nós não podemos passar todas essas passagens, né? Aqui nós temos uma citação onde diz: em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheia de perplexidade do futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração de fé. Esse é o trecho mais bonito do Espírito de Profecia sobre o Espírito Santo. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres, nenhuma, porém, nem mesmo a distância, nos pode separar do celeste Consolador. Aonde quer que estejamos, aonde quer que vamos,
Ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Esse é o trecho mais bonito sobre o Espírito Santo. É um conforto, um consolo, a gente saber que o Espírito Santo está ao nosso alcance, se o quisermos. Ela diz, ele vem em resposta à oração de fé. A distância não nos separa dele. Então é um dom que Deus deu. Como nós falamos hoje de manhã, o Espírito Santo é outro Jesus. O Espírito Santo é o único representante de Jesus aqui na terra. E o Espírito Santo é aquele que capacita a pessoa para o trabalho missionário. Certo? Agora vamos então deixar esse tópico. Aí nós temos 26 estudos sobre o Espírito Santo. Vamos encerrar isso e eu vou fazer alguma pergunta e depois vamos passar, pastor, para alguém outro que queira fazer pergunta. Eu quero perguntar para você se você sabe o que é chuva serôdia. O que é chuva serôdia? Quem de vocês quer definir o que é chuva serôdia? Tenho que pegar aqui meu apontamento. Sabe que aconteceu uma coisa interessante. Eu estava há 2 sábados em Curitiba e no hotel, na recepção, 2 pessoas que eu pensei que eram hóspedes no hotel. Uma delas começou a conversar comigo, me distraindo, e a outra por trás, escondida, pegou a minha pasta com todo o meu material, todos os sermões, cerca de quase 200 CDs gravados, que eu ia dar aula no domingo para as pessoas, e como de fato dei, e com os cartões de crédito, conta corrente, RG, tudo foi embora. E eu estou improvisando assim, que eu tinha tudo organizado, mas agora eu tenho que, às vezes, procurar alguma coisa, porque vai demorar um pouquinho para eu organizar tudo. Tudo foi embora. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. Eu até agora não vi nenhum bem, mas eu espero que ainda fique sabendo, talvez de alguns que se converteram com esse material, né? Aí eu vou dizer, bom, graças a Deus, pelo menos serviu para a conversão de alguém. Mas eu fiquei até sem Bíblia, sem nada, nada absolutamente. Depois de 15 minutos eu tinha que subir no púlpito para pregar a mensagem, e a minha cabeça estava aí correndo, né? Onde é que estão esses indivíduos, material? Mas Deus abençoou bastante e nós tivemos uma linda reunião. Mas voltamos. O que é chuva serôdia? Veja, a revelação nos diz o seguinte, presta atenção, Atos dos Apóstolos, página 55. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, para a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia, e é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições. Então, resumindo, de uma maneira muito simples, o que é a chuva serôdia? É um poder adicional. É um poder adicional. É uma concessão de graça espiritual adicional. Tá certo? Vamos repetir. O que é a chuva serôdia? É um poder adicional. Muito bem. Se é adicional, pressupõe que eu já tenho um pouco, não é verdade? Porque se eu não tenho nada, não é adicional, não é isso? É um poder adicional. Agora vem a outra pergunta: para que serve esse poder adicional? Para que serve? Esse poder adicional é dado para você
que chama-se chuva serôdia, é dado para quê? Aqui que está um problema. Tem muita gente que diz assim: na chuva serôdia eu vou ser preparado para ir para o céu. E a pessoa está esperando a chuva serôdia para ser reavivada. Então a pergunta é a seguinte: posso esperar que esse poder adicional do futuro transformará o meu caráter e me preparará para o céu? O que você acha? Esse poder adicional tem que ver com santificação? Infelizmente, nós temos que dizer que esse poder adicional não tem nada a ver com santificação. Não tem que ver com santificação. O que é esse poder adicional? Veja, então, o que é esse poder adicional? A chuva serôdia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então a chuva serôdia tem um duplo fim. Primeiro, concluir a obra da pregação. E com a chuva serôdia, rapidamente o evangelho será pregado. Segundo objetivo, de ajudar a pessoa para passar pelas 7 últimas pragas incólume, vencedor. Então veja, esse poder adicional à chuva serôdia não tem nada a ver com santificação e nem preparar para o céu. Tem que ver com pregação do evangelho, tem que ver com preparar para as 7 últimas pragas. É um poder capacitador. Então, vamos lá. Chuva serôdia, o que é? Um poder adicional. Para que servirá? É um poder adicional capacitador. Não é um poder adicional santificador. Está entendido isso? Se você vai esperar a chuva serôdia para ser transformado o caráter e ser preparado para o céu, a senhora White diz que você não fez a necessária preparação. Ela diz assim: vi que muitos negligenciaram a preparação tão necessária, esperando pelo tempo da chuva serôdia. Quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação. Então, qual é a necessária preparação? Veja agora o que ela diz: quem está apto para receber a chuva serôdia, o poder adicional? Então ela diz assim: a menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com o Espírito Santo, não estarão prontos para o tempo da volta de Cristo. A menos que mantenham as suas lâmpadas espevitadas e ardendo hoje, deixarão de receber a graça adicional. Então, qual é a preparação para receber o poder adicional? É você hoje ter uma viva associação com o Espírito Santo. Hoje. Isso ela diz, tem que estar a lâmpada espevitando, ardendo. Se você hoje não está em viva associação com o Espírito Santo, você não vai receber o poder adicional. Essa associação viva com o Espírito Santo hoje chama-se a chuva temporã. E isto tem que ver com o poder santificador. É hoje, através da associação, comunhão que você tem com o Espírito Santo, através da Bíblia, meditação e oração, você é transformado. Você é preparado para o céu. E vai chegar o tempo que então você vai receber o poder adicional. E este poder adicional é capacitador para pregar o evangelho e para você passar pelas 7 últimas pragas. Está entendido? Agora, eu pergunto para você: quantos hoje estão preparados e que têm associação com o Espírito Santo? Uma viva associação. Vamos pensar direito. A tua vida, do dia a dia,
é uma viva associação com o Espírito Santo. Você pode ter certeza de que esta vida que você leva hoje é um preparo para o poder adicional. Quantos na tua igreja têm uma viva associação com o Espírito Santo hoje? Quantos na tua igreja estão preparados para receber o poder adicional? Quantos? Você tem uma ilustração bíblica para isso? Você tem? Qual é a ilustração bíblica? Qual é o retrato daqueles que estão aguardando a volta de Cristo? Qual é o retrato? As 10 virgens. As 10 virgens é um retrato do povo que aguarda a volta de Cristo. E quantas eram prudentes? Metade. Quantas eram loucas? A outra metade. Qual era a diferença entre os dois grupos? No óleo. E é o Espírito Santo, certo? Então, você pode ver que 5 eram loucas, por quê? Porque elas sabiam que a vinda do esposo para buscar a noiva era um trecho muito grande que demorava muito. E havia atraso. Todo casamento hoje é atraso. E elas levaram azeite. Você conhece aquele pote de manteiga que tem nos hotéis? Rasinho. Assim era a lâmpada. A lâmpada naquele tempo era um potezinho de barro feito, e ali pingava-se azeite. E é lógico que ali é muito pouco, por isso são chamadas de loucas. Elas sabiam que ia demorar, elas sabiam que precisava de muito azeite, mas contentaram-se com uma coisinha de nada. Então isso hoje mostra que tem muitos loucos hoje, muitas loucas. Elas aguardam a vinda de Cristo, todos têm a verdade, mas se contentam com uma operação superficial do Espírito Santo. Eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu dou dízimo, participo da campanha, mas não se submetem a uma viva associação com o Espírito Santo. Talvez é por isso que não veio a Shoah-Serot ainda, porque poucos, 50%, de acordo com as 10 virgens, talvez, estejam em viva associação com o Espírito Santo. Você entendeu? Você entendeu? Agora eu pergunto para você, como é que se vive o dia a dia? É pena que nós não podemos apresentar o estudo sobre o batismo diário do Espírito Santo. Mas nós devíamos ter o costume, irmãos, isso é o mais importante, de na primeira hora do dia buscar o Senhor. A senhora White diz assim: quando nós nos ajoelhamos, manhã após manhã, nos reconsagrando a Deus, Ele nos dará o seu Santo Espírito como um poder vivificante e santificador. Isso tem que ver com os frutos. É a chuva temporã. E depois ela diz assim: e ao sairmos para os nossos trabalhos, o Espírito nos capacita a sermos coobreiros de Deus. Então, quem está apto para usar e empregar o poder do Espírito Santo? Aquele que segue o exemplo de Cristo, ela diz. Que aspecto do exemplo de Cristo? Jesus, na primeira hora de cada dia, ele buscava o Senhor. Ele dependia de Deus. Antes de usar as suas mãos para o trabalho, ele orava a Deus. Antes de usar os seus pés para o trabalho, ele se ajoelhava. Antes de falar com os homens, ele falava com Deus. E a senhora White diz que somente aquele que segue o exemplo de Jesus, de na primeira hora da manhã buscar ao Senhor
esse está apto para receber e empregar o poder do Espírito Santo. Agora eu pergunto para você, não temos muito tempo, como é que é a tua vida do dia a dia? É uma vida que segue o exemplo de Cristo? Você pode dizer que você tem uma viva associação com o Espírito Santo? Ou você é um cristão de nome? De nome. Assim, sem compromisso. Contenta-se com uma obra superficial do Espírito Santo. Todo mundo faz. Isso não é assim. Eu acho, eu penso. Essa é a vida, é a relativação de tudo. Tudo se pode. Nós somos adultos. Passou essa época de radicalismo, não é? Assim que nós agimos. Você conhece o cristão 7-Eleven? O adventista 7-Eleven? Quantos de vocês conhecem o adventista 7-Eleven? Quero ver as mãos. Pastor, vem aqui já. Nós vamos fazer pergunta. Eu quero perguntar para ti. Vem aqui. Eu perguntei para a tua igreja aí, para as tuas ovelhas, se eles conhecem o adventista 7-Eleven. Pedi que levantasse a mão. Eles não levantaram. Então eu vou perguntar para ti. Você conhece os adventistas 7-Eleven? Também não. Não? Mas está cheio aí. Está cheio. Está cheio. Olha, são aqueles adventistas no sábado às 11 horas da manhã. Ele não aparece na escola sabatina. Ele não aparece. É o 7-Eleven. Então você está de parabéns. Quer dizer que aqui não tem ninguém 7-Eleven. Quando é 9 horas, estão todo mundo na igreja. Tá bom, irmãos. Olha, faça uma análise, uma avaliação da sua vida dia a dia. Olha, nós temos tema aí, o que é entristecer o Espírito Santo? O que entristece o Espírito Santo? O que acontece quando a gente entristece o Espírito Santo? O que é apagar o Espírito Santo? Qual é a coisa que mais entristece o Espírito Santo? Tudo isso são temas importantíssimos. Você já pensou sobre isso? Você lê lá na Bíblia, não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4:30. E o que significa isso? Quais as coisas que entristecem? O que é que mais entristece o Espírito Santo? Acima de tudo, o que é apagar? Por que os frutos não aparecem? Bem, a hora é tua, você pode perguntar. Eu só levantei as perguntas. Se você quiser responder, vem aqui e responda. Pastor, nós vamos dar um tempinho para eles fazerem pergunta, porque nós estamos aí com 5 horas e 15, quase 5:20, mas eu não tenho horário. O horário é de vocês, entende? Eu estou aí, não há problema. Ver se nós temos aqui algum irmão para 2 oportunidades para perguntas. Vamos ver, porque se são perguntas rápidas, a gente pode até dar mais, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Se vocês não têm pergunta, eu vou fazer a pergunta. Tem uma aqui, pastor. Nesse momento em que o mundo está passando, a gente vê muita questão sobre preconceito, sobre a opção da sua religião, opção sexual, e tudo pode virar processo, enfim. Como você acha que vai acontecer esse período de transição em que as pessoas vão começar a julgar os adventistas por guardar o sábado? Nesse momento em que a gente passa de tanto preconceito, de que tudo pode virar algum processo ou alguma coisa maior, assim, como você acha que vai acontecer essa transição? As mulheres sempre têm uma boa intuição teológica. Você se lembra, né, pastor, que na nossa classe sempre tinha mulheres, moças, né, senhoritas, senhorinhas, e elas tiravam as notas boas, às vezes até as melhores notas, né? Então, você fez uma pergunta muito boa, não é? Esse preconceito hoje já existe.
E ele aparece mais quando você vai pedir o sábado livre. Por exemplo, se chega, eu guardo o sábado de pôr do sol a pôr do sol. E veja, hoje em dia, 5h20 já o sol está se pondo. Os dias ficam curtos. Quer dizer, para as outras pessoas que não entendem, você já é o quê? Uma pessoa radical, mente fechada, tem que ser mais aberta. Então, esse preconceito já existe. Agora, ele vai aumentar. Quando que ele vai aumentar? A sua pergunta. Ele vai aumentar com o decreto dominical. Porque com o decreto dominical, você será obrigado ou a servir a Deus ou não servir a Deus. O decreto dominical vai terminar com a tua liberdade. E se você não guardar o decreto dominical, você não pode comprar nem vender. E também pode até ser morto. Tá? Agora vem o seguinte, quando que vem o decreto dominical? Essa é a pergunta. O decreto dominical, ele vem logo após a formação da imagem da besta. E se você ler, por exemplo, Apocalipse 13, você vai ver que o decreto dominical é resultado da formação da imagem da besta. Bem, então você agora pergunta, o que é a imagem da besta? A imagem da besta é descrita no livro do Apocalipse quando é formada, quando as igrejas unidas entre si se unirem ao governo, ao poder civil, para usá-lo para perseguir as pessoas. Aí nós teremos feito uma cópia, uma imagem da besta da Idade Média. O que fazia a Igreja Católica, infelizmente, na Idade Média? Ela usava os governos para perseguir os dissidentes. E aí nós temos o quê? A Santa Inquisição. O Papa anterior disse que isso era uma página negra da Igreja Católica. Eles tinham os tribunais. Eu visitei 3 ou 4 vezes o Museu da Inquisição em Lima, no Peru. Lá você vê os tribunais montados e o réu ficava na frente e o acusador numa plaqueta toda perfurada para que só a voz fosse ouvida pelo réu e não a pessoa. E lá tem as máquinas de tortura que eles tinham. Uma mesa, por exemplo, onde ela estava dividida no meio e uma parte era puxada para um lado e a outra parte para o outro lado, para esticar o corpo da pessoa. E às vezes, então, eles baixavam a cabeça nessa mesa e aí o carrasco vinha e jogava água fervente na boca da pessoa, goela abaixo. E naquela mesa também tinha um tronco com abertura nas duas partes que abraçava a tua perna, 2 buracos por onde a tua perna entrava, mas como era só o tamanho da tua perna, depois era fechado porque era 2 partes, você não podia puxar a perna, ficava trancada. Aí então o carrasco vinha com ferro incandescente e fazia carinho na planta dos pés da pessoa com ferro incandescente. Isto era o castigo aplicado aos que não queriam obedecer. A Igreja Católica se dizia com o direito de castigar, punir e matar os que não concordavam com ela. O que diz a Bíblia? A mulher fugiu para o deserto. Deus lhe deu asas e ela fugiu para o deserto. E lá no deserto, nos vales do Piemonte, dos Alpes, os valdenses, eles preservaram a verdade, copiaram a Bíblia em manuscritos, colocavam no forro dos seus paletós, da sua roupa, e então iam à cidade como vendedores ambulantes, e onde encontrava alguém interessado na Bíblia, eles ofereciam a Bíblia, e dessa maneira eles preservaram a verdade. Então veja, quando se fizer uma cópia do que era feito na Idade Média,
Isso chama-se imagem da besta, uma cópia do que existiu. E esta cópia é quando as igrejas unidas entre si usarem os governos, o poder civil, para impor as suas ideias. Então, esse é o tempo em que vai surgir o decreto dominical. E ao surgir o decreto dominical, então a perseguição será maior, o preconceito será maior. E vai se intensificar nas 7 últimas pragas. E na segunda praga, de acordo com o livro do Apocalipse, quando passar a primeira e segunda praga, começar o fim da segunda praga, início da terceira praga, haverá um decreto de morte para exterminar. Porque vai se pensar, eles vão pensar, isso estou falando não da minha cabeça, estou falando da pena inspirada, que eles vão dizer que essas pragas são por causa deste povo, e que se terminá-los e extirpá-los, as pragas vão parar. Só que o decreto de morte é feito, mas nenhum morre, porque depois do fechamento da porta da graça, depois que começam as pragas, ninguém mais morre, Deus não deixa. E é mais uma vez quando Deus diz: sai dela, povo meu. Então, quando sair o decreto dominical, é uma ordem para deixar as grandes cidades, é uma saída das grandes cidades para as cidades menores, e passo preparatório para sair para as montanhas. Assim como a igreja no Velho Testamento e no Novo Testamento, a mulher fugiu para o deserto. Esse é o lugar que o povo de Deus vai ter que ir. Onde estarão os filhos de Deus nesse tempo de angústia? Uns estarão presos em prisões, outros estarão nas encostas de montanhas, lugares isolados, e os outros estarão dormindo, porque muitos, antes de começar as pragas, vão dormir. E é interessante a gente saber quando que vão acordar. E quem é que vai dormir? Crianças, mães, idosos, aos milhares. Deus vai chamar ao descanso. E nós cremos então que os 144 mil são aqueles que vão ficar vivos. Bem, eu estou dando apenas algumas pinceladas do que você perguntou, mas a história é bem maior do que essa. Mas eu creio que você já sentiu, tá entendido? Então está. O preconceito é agora, vai ser intensificado no decreto dominical, que surgirá com a formação da imagem da besta, que é a união das igrejas com o poder civil. E aí vem a perseguição maior. Outra pergunta, pastor? Pois não. Pastor, Ellen White, tá bom? Escutando? Então, Ellen White, ela comenta em um dos seus manuscritos que haveria basicamente 2 fechamentos da porta da graça, um para o povo escolhido e outro para o povo que, vamos dizer, né, um para os adventistas, vamos dizer assim nesse termo, né, e o outro para o povo aí que está no mundo. Então a chuva serôdia, eu poderia ela atribuir no fechamento, vamos dizer assim, né, no primeiro fechamento a nós, ou quando fechar já de vez para todos? Não, eu não creio que quando o Espírito Santo, a chuva serôdia cair, que fechou o tempo de graça. Pelo contrário, a chuva serôdia, ela vai até o fechamento da porta da graça, e ela como que sela os filhos de Deus, dizendo: ela é propriedade de Deus, ninguém vai botar a mão mais. Então a própria chuva serôdia, ela é uma confirmação da tua salvação e te prepara para passar pelas 7 últimas pragas. Mas ao mesmo tempo, ela é também um poder capacitador para persuadir os que ainda não estão salvos, para terminar a obra. Certo? Não sei se foi isso que você perguntou.
A última pergunta, pastor. A última pergunta. Bem, pastor, nós sabemos que os sinais do fim, né, já estão, a nossa dimensão, a nossa visão, nós já estamos vendo e vivendo os sinais do fim, sinais da volta de Jesus, e também nós estamos vendo sinais da união das igrejas e, consequentemente, a união do poder religioso com o poder estatal, que vai culminar no decreto. Eu vi em alguns sites, que eu não me recordo a fonte, que descrito nesse site que esse decreto, que ele já surgiu, mas que ele não está em vigor. O senhor tem alguma informação com relação a isso? O decreto dominical, ele já existiu nos Estados Unidos, em vários estados, na década do início do século XX. Em 1910 já haviam decretos dominicais, já era tempo da união das igrejas. O carismatismo começou em 1907. Todas as profecias já podiam ter se cumprido naquele tempo. A senhora White diz em 1915 que já podíamos estar no céu. Quer dizer, havia condições favoráveis para a verdade se cumprir. Então os decretos, eles existem, mas não são, vamos dizer assim, validados, não é? Não são aplicados. E outra coisa, ele só, de acordo com o livro de Apocalipse 13, ele só vai surgir depois, como resultado da formação da imagem da besta. Esse negócio de dizer, já está aí o decreto dominical, não é verdade. O livro de Apocalipse 13, ele diz que o decreto dominical, a corrosão da liberdade, a perseguição, que você não pode vender e não pode comprar, é da imagem da besta. E foi dado fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse com que fossem mortos, ricos e pobres, pequenos e grandes, e tudo mais. Então, é a imagem da besta. A imagem da besta é que vai fazer isso. E a imagem da besta é a união da igreja com o Estado. E este é um assunto que fala o livro de Apocalipse, que os Estados Unidos da América do Norte deixarão de ser o cordeiro para falar como o dragão. Justamente quando a igreja se une ao Estado, então vai surgir a fala do dragão. Então, vem a pergunta agora: o que hoje está acontecendo no mundo, especialmente nos Estados Unidos, que nos indicam a mudança do cordeiro para o dragão? Porque diz que esse poder é como um cordeiro, mas falará como dragão. Como é que fala um país? Um país fala pelas suas leis, fala pelos legisladores. É assim que fala um país. Um país não fala assim como nós. Um país fala pelas suas leis, que são formadas. E esta lei é formada pela imagem da besta. Entende? E outra coisa, lá diz ainda que este poder irá seduzir as outras nações para que também elas façam uma imagem da besta, se você ler o livro de Apocalipse. Então esse não vai ser apenas uma atitude dos Estados Unidos, este exemplo vai seguir por outros países. Está lá escrito que este poder vai seduzir as outras nações para que também formem a imagem da besta. Então não é só um movimento nos Estados Unidos, vai ser alguma coisa mais geral. Agora, eu não sei se dá tempo, pastor, para eu dizer alguma coisa sobre essa mudança do cordeiro para o dragão, que hoje está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, existe uma nova redefinição de liberdade religiosa. Vem uma enxurrada de livros nos Estados Unidos e também os legistas, os juízes
estão tentando redefinir o que é liberdade religiosa. Esse é o primeiro ponto. Liberdade religiosa, hoje, é uma defesa que ocorre da minoria, não é verdade? Todos eles têm o direito de proteção, a minoria. Então, eles estão redefinindo. E a redefinição diz assim: verificou-se na história de que a separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora inútil. Veja, já estão falando assim, que essa separação entre igreja e Estado é uma coisa inútil, é uma metáfora. E aí então diz o seguinte, a liberdade vai ser definida da seguinte maneira: um país que é democrático, ele não estará ferindo a liberdade se ele proteger o bem-estar da sociedade. E se uma minoria tenta desestabilizar uma comunidade, uma sociedade, o governo tem todo o direito de criar leis para subordinar e sujeitar esta minoria. E fazendo isso, ele não está ferindo a liberdade religiosa. Então isso é uma coisa nova, entendeu? Quer dizer, se um grupo aí está desestabilizando, o governo pode ser democrático, ele chega e cria e manda essa turma para a cadeia, ou prende, ou faz uma lei e mata eles. Ele não está infringindo a liberdade, porque o direito ou a obrigação dele é estabelecer a paz. E se uma minoria desestabiliza, ele pode então criar leis para dominar essa situação. Hoje não é assim. Hoje uma minoria é protegida pelo governo, mas o que eles estão redefinindo é isso. Então, esse é o primeiro ponto. E isso está em pauta, isso já vem há 10 a 15 anos, estão estudando isso. É uma literatura muito vasta sobre o que é liberdade religiosa, o que é separação da igreja e o Estado. E eles acham que isso é desnecessário. Isso é um ponto. Segundo ponto, a união das igrejas leva para a Câmara dos Deputados seus representantes. Antes, cada religião tentava levar os seus representantes. Hoje, como eles estão unidos, então eles querem levar os representantes que eles acham. Então, esse clima de união das igrejas favorece de eles colocarem lá os seus representantes. E esses representantes dizem: se nós estivermos unidos, nós faremos o que queremos e podemos mudar até a Constituição. Então, esse clima de mudança, esse clima de união das igrejas e esse desejo de criar políticos para estabelecer uma nova ordem mundial. Você já ouviu falar da nova ordem mundial? Esse grupo que é levado para os parlamentos, né, que são religiosos, eles estão cobrando do governo o resgate dos valores espirituais. E um disse: nossa nação está corrompendo-se, os valores morais estão caindo porque nós não guardamos o domingo. E lembra que o Papa, não faz muito, o anterior, ele escreveu sobre a santidade do domingo, que não é certo como está sendo feito, e que se tiver que impor a força para manter a santidade do domingo, deve ser feito. Então, o que acontece? Esses políticos religiosos, cristãos, que estão sendo colocados no posto político, no poder legislativo, eles têm uma noção de uma nova ordem de coisas e cobram do governo o resgate dos valores religiosos que foram pisados por terra. Outra coisa, foi nos Estados Unidos da América do Norte, esse segundo
esse segundo poder religioso, descrito em Apocalipse 13, que veio de lá, nasceu o carismatismo. Em 1907 surgiu o carismatismo, a onda de falar línguas, o batismo do Espírito Santo, nasceu na Azusa Street, na Califórnia, e aí se espalhou como fogo pelo mundo, chegando aqui no Brasil em 1911. Esta agência do carismatismo é a operação do diabo entre os cristãos. Ele distrai os cristãos através desta manifestação carismática, que é uma cruzada de fenômenos sobrenaturais. Os mundanos, ele distrai através do espiritualismo, que também nasceu em 1844, o espiritismo moderno, com as irmãs Fox, lá em Nova York. Então, quando diz lá que fará sinais e maravilhas, está falando acertado, porque as duas grandes agências pelas quais Satanás vai operar seus milagres é através do carismatismo, que é a contrafação da chuva serôdia, e através do espiritualismo, que hoje também está crescendo. E os dois ramos vêm dos Estados Unidos, nasceu ali, e são as duas agências, uma para distrair os cristãos e a outra para distrair os mundanos e atraí-los. E através dessas duas agências, o carismatismo e o espiritualismo, Satanás vai operar o seu poder. E depois da tríplice aliança, como nós vimos hoje de manhã, é o tempo da manifestação de Satanás. E esse é apenas o começo, porque vai até o fim. Chegará um tempo em que nós viveremos num tempo de muito poder, poder do diabo e poder de Deus, mas o poder de Deus será maior, e então esse será o tempo da chuva serôdia. Você vê que o assunto é muito empolgante, sabe? Quando a gente entra nesse tema e nos outros, a gente perde o sono e fica aí até a madrugada. Mas como vocês querem dormir e querem trabalhar, eu não vou perturbar o sono de vocês. Quero desejar a vocês um bom descanso hoje à noite e uma feliz semana de atividades. Amém? Nós estamos no lugar aberto, nós temos o costume de dar uma saudação, e eu vou pedir aqui que você possa dar uma salva de palmas de agradecimento, pastor Wilson. Com certeza, o Senhor, eu diria assim, marcou a vida de todos aqueles que aqui estão. Muito obrigado, pastor. Tá ok? Não, espera um pouco, pastor. Ainda não, calma aí. Já que o Senhor marcou a nossa vida, nós também gostaríamos de que o Senhor pudesse levar uma marca aqui por parte da nossa igreja. E não é esta saudação apenas, não é? Estou vendo ali algumas crianças vindo aqui à frente. O senhor sabe que as crianças, elas são assim muito sinceras, né? E elas nos representam de forma digna e perfeita. Então, pode subir aqui as crianças. Jesus até disse que nós devemos ser como crianças, né? Isto. Ali, ó. E delas é o reino dos céus. Pega esse pacotão aí, faz favor. Todo mundo pega aí. Isto. E o outro lado, não pode vir assim. Isto aí. Agora, eu pensei que íamos ter aqui vários paparazzis aqui tirando foto aqui dessas crianças bonitas aqui. Pastor, receba das mãos destas crianças uma singela manifestação de gratidão destes que aqui, como o Senhor, aguardam com convicção a breve volta de Jesus. E diante de tudo que o Senhor falou, eu diria, os alertas que o Senhor nos deu, o nosso desejo como pastor e também como comunidade é que nós possamos nos preparar cada vez mais para quando o Senhor Jesus voltar, todos nós possamos com alegria mencionarmos: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Receba então a nossa singela recordação. Olha só, vocês estão tirando muito longe, pode chegar aqui perto, aqui, que coisa. Não, pode ser só aqui, ó.
que será, hein? Quando você recebe um presente, o que tem que fazer? Fala para ele. Vai lá. É isso mesmo. Aqui mesmo. O que será que estas crianças trouxeram para o pastor? Isto, ajudem o pastor Wilson. Rapaz, as crianças ali fecharam, ninguém está vendo nada. Estão tudo ali, ó, observando. Muito bem. Vamos dar uma outra salva de palmas agora para o pastor e para nós também, né? Mas vocês acham que eu mereço isso? Não mereço, não. Eu apenas cumpri o meu dever. Nossa, mas que bondade, que manifestação calorosa, pastor. Nossa. Isso é para que o senhor possa se recordar sempre do distrito e dos irmãos de Ribeirão Pires. Olha, para que o senhor compreenda a alegria e a satisfação que temos em tê-lo aqui conosco. mas sabe que isso me faz devedor. Que bom! Me faz devedor, né? Nossa, eu vou ficar devendo, no balanço agora eu vou ficar devendo, né? Pode deixar que a gente cobra, né, irmãos? Nós cobraremos ao pastor uma próxima oportunidade. Bom, eu já posso dizer o seguinte, que o seu convite será uma ordem. Uma ordem imperiosa, né? Eu não vou poder nem pensar, vou ter que dizer assim, tá, pastor, tá. Mas não. Ok. Muito obrigado, viu? Obrigado aqui às crianças, muito bem. O pastor Wilson, ele vai se retirar agora, porque nós teremos aqui a apresentação do conjunto deste distrito. E ele tem um material, não se esqueçam, ele vai estar por aqui, o horário do pôr do sol já foi. Então, se eu fosse você, né, conversaria com ele para poder ter esse material. E eu quero aproveitar para mencionarmos aqui e darmos alguns avisos, ok? Preste atenção. Primeiro, amanhã a igreja de Ribeirão Pires, da Vila Conceição, não haverá culto na igreja amanhã. A igreja está passando por uma reforma e então está impossibilitada de amanhã ter a programação normal. Então, teremos apenas na quarta-feira. Queremos também mencionar que amanhã, às 19h30, teremos o cantor Leonardo na igreja do Parque Aliança. Nosso desejo é que todos aqueles que receberam o seu convite possam se fazer presentes. A informação que eu tenho da liderança da música do Parque Aliança é que este é um projeto voltado para a evangelização. Então está se priorizando aqueles que não são adventistas para que eles possam conhecer a igreja adventista. Reforço o convite para a ideia do sonhando alto. Você que deseja fazer uma faculdade, não se esqueça de anotar o contato, manter ali o seu objetivo para uma faculdade. O Clube de Desbravadores Distrital menciona que amanhã nós não teremos reunião, mas eles também pedem para anunciar que ainda é possível ser feita a inscrição de algumas pessoas, porque as vagas são
limitadas. Então, se você tem o desejo de participar dos Desbravadores Distrital, sediado no Parque Aliança, que você então possa se direcionar a esta igreja e fazer a sua inscrição. Muito bem, Conjunto Redenção. Se esse é o momento de agradecimento, a gente também não pode deixar de agradecer o pastor Evelson pela iniciativa, pelo trabalho, pela força de realizar esse evento aqui em Ribeirão Pires. Portanto, pastor Evelson, não tenho procuração para falar em nome do distrito, mas eu acredito que, assim como eu estou grato por isso, toda a membresia do distrito também agradece, porque isso é para o nosso enriquecimento espiritual. Nosso muito obrigado, pastor Evelson. Como veio me salvar. Conheço tudo isso e posso até contar aos outros ou cantar sobre o Calvário. Se perguntam por que tanto amor, eu não posso responder, mas sei que tudo em mim mudou quando ele se tornou. Tudo para mim é mais que uma história, saber escrever, não explicar, é o ar que eu respiro.